A paz do Senhor, irmãos. Amém. Louvado seja Deus. Sejam todos bem-vindos. Agradeço a Deus pelo privilégio e oportunidade de estar aqui nessa noite. E agradeço a Deus também. Eu peço a Deus a bênção dele sobre todos vocês, pela disposição de estar aqui e festejar juntamente conosco e celebrar esse dia tão especial. Amém? Antes de os irmãos se acomodarem, eu vou fazer a leitura do texto logo, e aí os irmãos já ficam mais tranquilos. Vamos ler Apocalipse 22, verso 12. Amém? Amém. Diz assim o texto: E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Vamos pular um pouquinho mais para frente, e o verso 20 aqui. Verso 20 diz: Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. E a igreja diz: Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus pela poder assentar. E maravilha. Realmente é um motivo de muita alegria, Podemos estar reunido aqui nessa noite, celebrando mais esse aniversário. Afinal de contas, são 10 anos, 10 anos. E como orou o pastor Eliezer, falando a respeito de quem está aqui desde o início, eu estou começando a achar que daqui a um pouco, quem vai ser referência de tempo, de idade, vai ser eu, tomar o lugar do João. Porque tem tempo que eu congreguei lá na sede, agora estou desde o começo aqui, daqui a pouco vai ser eu, João, vou tomar o seu lugar. Esperto. Mas o que é maravilhoso nisso tudo, queridos, é fazer parte da história. Amém? Fazer parte. Eu acredito que você se sente feliz e privilegiado nisso também. A história do povo de Deus, em especial com esta comunidade, especificamente a Igreja Missionária Volta de Cristo, ela tem uma história, Nasceu do coração do nosso pastor Gildo, um desbravador, um homem temente a Deus, piedoso, pregando o evangelho do Senhor, e o Senhor o conduziu, a vir até aqui neste lugar, lançar a pedra fundamental e estabelecer aqui mais um ponto na face da terra, responsável em transmitir a verdadeira palavra de Deus. Olha só como Deus é maravilhoso, como Ele conduz todas as coisas, E isso tudo para quê? Para o louvor da sua glória. E aí, com o passar do tempo, no decorrer desta caminhada, dia a dia o Senhor vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos, Vai acrescentando na história desta igreja. Alguns se sentem impactados e preferem render-se à pregação deste verdadeiro evangelho. Outros são confrontados e dizem: opa, é pesado demais para mim mesmo. Mas é assim mesmo. O verdadeiro evangelho, quando ele é pregado, quando ele é proclamado, ele confronta-nos. Ele nos confronta. E uma frase que o pastor Gildo, uma certa vez que ele veio aqui, ele disse que o verdadeiro evangelho, ao ser pregado, quando ele chega aos nossos ouvidos, se ele não nos trazer incômodo à noite, não é o verdadeiro evangelho. Ou seja, ele tem que nos fazer revirar na hora de dormir. Deita para um lado, vira para o outro, incomodado, porque a palavra ela traz para nós um confrontamento. Ela diz: eu preciso tomar postura diante desta palavra. Eu preciso apresentar mudança, uma vez que eu professo verbalmente que Cristo é meu Senhor. Então eu preciso apresentar de alguma coisa. Eu não preciso provar para Deus, porque Deus sabe quem eu sou. Ele conhece todas as coisas. Mas eu preciso testificar para mim mesmo quem eu sou. Que parte de grupo eu faço? Será que eu verdadeiramente sou filho de Deus? Será que eu estou inserido nesta família? Será que eu fui adotado como filho de Deus? Será que eu fui justificado não pelas minhas obras, mas pela obra desse Cristo Jesus? Será que eu estou em processo de santificação? Será que eu me abstenho em satisfazer as minhas vontades para fazer a vontade de Deus? Será que eu sou passivo da ação de Deus na minha vida e me santificar também através da sua palavra e do poder do Espírito Santo? Será que eu estou caminhando para o último estágio deste processo, muitas das vezes doloroso, que é a glorificação, e assim então estar para sempre com o meu Senhor? Queridos,
Todos esses são questionamentos que deveriam ser muito intensos na nossa vida diária. Deveríamos estar constantemente nesse questionamento, nesta reflexão, perguntando a nós mesmos, será que eu sou parte de tudo isso? Porque uma vez que esse tipo de pensamento é gerado em nós, é bem provável que a gente esteja caminhando sim. Porque o não convertido mesmo, ele não tem preocupação nenhuma com essas coisas. Ele pode até fazer parte de um grupo de pessoas, isso é inerente ao homem, fazer parte de uma sociedade, de uma tribo, de um país, de uma nação, enfim, o indivíduo ele foi criado para isso. Inclusive, dos atributos que Deus compartilha com o homem na sua criação é o atributo do relacionamento, é a capacidade de se relacionar. Então, é natural do ser humano viver em sociedade. Então, para ele, tanto faz lá fora, tanto faz estar aqui dentro, o importante é participar, né? E, de alguma forma, às vezes, também ser bem visto no meio desse grupo. Isso é normal. Jesus fala a respeito do joio nascendo no meio do trigo. Mas, para aqueles que estão verdadeiramente transformados, além desta preocupação em, será que eu estou fazendo parte desse processo? É o anseio, o desejo de que esse processo seja de fato concluído e então possamos estar para sempre com o Senhor. Será que nós estamos para isso? Será que o nosso coração arde em chamas a fim de que tudo isso chegue ao fim e então estaremos plenamente satisfeitos no Senhor? Amém? Muito bem. Não é a pregação ainda, tá? Fica tranquilo. É só um comentário meu, pessoal. Mas antes de a gente trazer uma aplicação a respeito deste tema, né? O tema, eis que cedo venho, e o meu subtópico é a urgência na preparação espiritual, e como sempre, Deus ele é tão amoroso com essa igreja, que ele sempre traz temas, né, tão propícios para a sua igreja. Cada vez que um tema é abordado em festividades, em ocasiões pessoais, eu vejo o quanto Deus nos ama. Porque são temas que realmente nos confrontam, são temas que nos despertam para um compromisso real, são temas que nos chamam para um bom testemunho diante da sociedade, de um compromisso com o Senhor. Então, assim, isso só revela o amor de Deus a nós. Isso é maravilhoso. Então, glórias a Ele por isso. E antes de entrarmos, de fato, nesse assunto aqui, vamos observar o contexto ao qual esta palavra de Jesus foi anunciada aqui. Amém? O contexto aqui é o livro de Apocalipse. E quando fala de Apocalipse, as pessoas ficam com medo. Quando nós terminamos a apresentação aqui, eu fui lá atrás, algumas crianças chegaram atrás. O Kevin falou assim, nossa, eu fiquei com medo. Porque é isso, né, que esse tema traz para a gente, assim, um certo temor. Uma vez eu vi o pastor Cleison falando, né, que eu via historinhas assim, né, dava aquele clima tenso assim, né, pastor? E, no geral, sempre é assim. Eu não leio Apocalipse porque Apocalipse dá medo, né? Porque, tanto que a palavra Apocalipse, ela está sempre, ela sempre tem a sua aplicação nesse contexto, né? De final dos tempos, de fato, o fim de todas as coisas, a consumação, ou, em outra parte, a destruição do mundo. Isso, e até mesmo em filmes, quando tem filmes assim que a terra está destruída, é um cenário apocalíptico. Muito bem, o livro é Apocalipse, e esta palavra significa revelação, tirar o véu ou revelar aquilo que estava oculto, né? E seu autor aqui é o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos pelo imperador Domiciano, imperador romano, por volta do ano 95, por causa unicamente da pregação da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus. E a ilha funcionava como um local de exílio para os inimigos do Império Romano. E foi em Patmos que João recebe esta revelação, as revelações que compõem o livro de Apocalipse. E a mensagem principal do livro de Apocalipse, eu sei que os irmãos podem dizer assim, é final dos tempos, e a gente sempre está associando a isso. Eu costumo dizer que a mensagem principal é a soberania de Deus. A mensagem central de Apocalipse não é fim dos tempos, porque para a igreja não tem final do tempo, não tem. A mensagem central é soberania de Deus. Porque Apocalipse revela que Deus está no controle da situação.
que a história da humanidade está no controle de Deus, e não importa o que eu ou você faça, nada vai mudar isso. Porque Deus já determinou, já estabeleceu, e Ele mesmo conduz a história para que tudo seja consumado para o louvor da sua glória. Se existe alguma coisa que pegue Deus de surpresa, então essa coisa fere o atributo da soberania de Deus. E isso é impossível. Porque se existe 1% de chance disso acontecer, Ele deixa de ser Deus. Mas como Ele é 100% Deus, tudo está no controle de suas mãos. Eu vejo um tanto de gente botando expectativas no governo, né? O Messias agora do governo, agora vai melhorar tudo para nós. Aí entra, faz a mesma coisa do passado. E a justificativa que a gente mesmo dá rouba, mas faz. Rouba menos que o outro. Então a gente começa a apresentar esses graus de comparação, dizendo que a corrupção do outro é menor do que a desse. Então eu prefiro ficar com esse, já que nós não temos opções. Não, a igreja tem opção. Tem opção. O governo do homem, quando fere o governo de Deus, nós vamos contra este governo, porque o nosso governo é teocrático, é o governo de Deus. E nós temos princípios. E nós estamos vivendo em santidade. E santidade é estar separados para Deus. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. O mundo não nos influencia, é a palavra de Deus que nos influencia. E se porventura, algum momento, sentimos que essa coisa mundana está me afetando de alguma forma, e Deus já previa isso, olha só como é que é Deus, Ele derramou sobre nós o seu Espírito Santo, nos selando, nos blindando para confrontar a corrupção do mundo. Viu só como é que a igreja é diferente? Como a igreja é especial? Então, o tema central de Apocalipse é a soberania de Deus. Deus está no controle, nada pode mudar, os planos de Deus não irão se frustrar, e uma das promessas, um dos planos de Deus que está dentro da sua agenda é o tema da festa. Eis que cedo venho. Isso é promessa de Jesus. Ele voltará. Amém. Ouvi um glória a Deus ali. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Porque esse sentimento, essa reação que a igreja deveria ter. Jesus voltará. Essa é a esperança que nós temos. É nisso que depositamos a nossa fé. Se você está satisfeito com o que o mundo tem lhe proposto, lhe apresentado, trazido até você, querido, então, sinto muito, você tem que rever seu conceito como cristão. Mas quando ouvimos, Ele voltará, o coração deve arder, a alegria aumenta, e às vezes a dificuldade que estamos passando, elas caem por terra, porque agora nós temos uma esperança, e Jesus voltará. Porque o mundo não nos dá esperança nenhuma. Eu vejo vídeos na internet, né? As pessoas, às vezes, tem alguém que faz uma boa ação, né? Compra todas as balas do menino que está no farol. Que legal, é uma boa ação e tudo mais. Aí alguém comenta lá, ainda existe esperança na humanidade. Eu ainda acredito na humanidade. Eu ainda acredito no homem. Ainda há esperança. Ou seja, até ele concorda que o mundo está de mal a pior, mas a ação de uma pessoa eleva a esperança dele de novo. Mas a igreja, a esperança da igreja está no Senhor e na sua volta. Não é nação humana, é nação de Cristo, nosso Senhor. Queridos, fazer boa ação, fazer caridade, no mínimo, é nosso compromisso e nossa responsabilidade como cidadãos, como alguém que vive na sociedade, e mais ainda, como alguém que ainda tem resquício da imagem de Deus, apesar do pecado. Porque haverá um tempo em que até isso Ele vai tirar. Até o que tem lhe será tirado. É a imagem de Deus. Então, ainda existe sim um pouquinho de boa ação. Mas não é isso que nos dá esperança. A esperança é que Cristo voltará, nos tomará para si e restaurar a imagem dele em nós, com toda a sua plenitude. Que maravilha é isso. Aleluias. Então Jesus fez uma promessa aqui.
E ele disse que voltará. Ele disse: eis que cedo venho. E esta palavra de Jesus está no último livro da Bíblia, no último capítulo, e como disse o pastor Eliezer aqui, estamos estudando escatologia milenista aqui às quintas-feiras, e como um bom milenista, acredito também que está no último bloco de 7 blocos, de uma revelação progressiva que mostra que quanto mais o tempo passa, mais se intensifica o pecado, mais se intensifica a corrupção, mais aumenta a degradação moral, mais aumenta a apostasia. Isso significa que ele está para voltar. É isso que nós cremos, amém? Porém, dentro desse contexto caído ainda, Deus separou um povo. Deus separou um povo que crê e que guarda ansiosamente a sua vinda, a vinda do seu Salvador. Só que tem um detalhe, queridos, não é só aguardar, né? Como se ficássemos num estado de letargia, né? No estado de, como é que se diz? Não sei, tem tantos outros sinônimos aí para essa palavra, né? Indiferença, comodismo, não é simplesmente, não, ele voltará, então enquanto isso eu estou aqui tranquilo, não é aguardar. No desenrolar deste processo, esse povo, essa noiva, a igreja, ela se prepara, e afinal de contas ela não pode encontrar o seu Senhor, ou com o seu noivo, ou com o seu Salvador, de qualquer jeito, ela não pode, de maneira nenhuma, ela deve estar preparada. E como podemos nos preparar para este glorioso evento, para este grande encontro com o Senhor? 3 coisas eu quero trazer para nós aqui, para a nossa meditação, tá? Uma das coisas que podemos fazer é nos apegar, primeiramente, à única certeza que nós temos. Qual que é essa certeza? A certeza da volta de Cristo. Eu já vi, em meio de bate-papo de amigos, no local de trabalho, né? Conversando uns com os outros e falando a respeito. Isso aqui vai dar certo? Com certeza. Aí o outro fala: rapaz, a única certeza que nós temos é a morte. Porque assim, nós estamos alheios às situações, né? Aqui qualquer coisa pode acontecer, tudo pode mudar repentinamente, mas uma coisa é certa, todo mundo vai morrer, né? Isso está na mente do povo. Mas olha só como que a Bíblia muda o nosso pensamento. Eu já comentei isso aqui uma vez, e eu acho interessante trazer para esse momento, porque é uma aplicação muito interessante. Certa vez eu estava fazendo um serviço para uma cliente, né? E ela falou assim, e aí teve um problema no móvel, não lembro o que é, porque a única coisa que vem à mente é a frase. E fiz alguma coisa lá, mas será que dá certo? Será que dá para arrumar? Aí eu falei assim, peraí, calma aí, que eu já lembro. É porque a idade já não me permite lembrar com tanta facilidade assim, mas... sim, isso, passando. Parece que você estava lá comigo. Aí ela, será que tem jeito? Eu falei assim, tem jeito para tudo. Ela falou assim, só não tem jeito para a morte. Aí eu falei, até para a morte tem jeito. Ela demorou um pouco e eu percebi que veio um ar de curiosidade nela. E ela, como assim? Tem jeito para a morte? Eu falei, e eu trabalhando? Não, é claro que tem, e trabalhando. Ela, como assim? Eu falei, Jesus falou, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eita, glória! E ela parou naquele momento, eu vi que ela levou um choque, primeiro de Bíblia, né? Depois de realidade, porque é uma verdade absoluta, é uma verdade irrefutável. Enquanto no mundo a verdade é relativa, ou seja, cada um tem a sua, a verdade de Deus é absoluta, contra isso não há argumento. E ela foi obrigada a se render a esta verdade bíblica, porque ela parou e falou assim, é verdade, não tem para onde correr. Jesus falou, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Louvado seja Deus por isso. Então nós temos uma certeza, porque quem nos traz essa certeza é a palavra de Deus, com toda a sua verdade absoluta. No Apocalipse 22, verso
22, verso 20, a parte A do versículo diz assim: aquele que testifica, ou seja, aquele que fala, aquele que tem fazendo o prenúncio, diz: certamente cedo venho. Ele nos traz a certeza. Certamente. Aí depois aqui tem a parte dos galardão e tudo, isso aí é com o pastor depois, né? Certamente cedo venho, ou seja, ele nos traz uma certeza. E nessa verdade, como é o próprio Jesus falando, eu me apego nela. Eu abraço ela. Né? Pela leitura das Escrituras, entendemos que a volta de Jesus é uma doutrina central da nossa fé. Porque, primeiro, entendemos que somos de Cristo. Não somos deste mundo, somos peregrinos, ou seja, existe um lugar preparado para nós, uma morada. E ele prometeu: olha, eu vou preparar um lugar e vou voltar para buscarmos para mim mesmo. Ou seja, existe uma promessa, uma garantia de que ele vai nos levar para um lugar, para uma morada. Então, ele voltará. É a doutrina central da nossa fé, e ela foi afirmada pelo Senhor, confirmada pelos anjos, pelos apóstolos e anunciada pela igreja, que conservam a fé revelada na Bíblia. Você crê na Bíblia? Amém. Então, com certeza, você tem certeza, olha como fui redundante agora, da volta de Jesus. João capítulo 14, verso 1. Ele diz assim, olha só o que Jesus fala. Os discípulos ali angustiados, em meio a um cenário hostil, Jesus está partindo, eles estão angustiados. Ele: calma, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Palavra de Jesus. Olha o conforto que Jesus traz para os discípulos ali, para o seu ouvinte, e se estende até nós os dias de hoje, para a igreja do Senhor. Ele está preparando um lugar para nós e nos levará para si mesmo, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Essa verdade entrou tanto no coração dos discípulos, que mesmo Jesus, quando assuntou aos céus, eles já foram se desprendendo dos seus bens, e já foram se desfazendo das coisas, e vão ficar aqui todo mundo junto, vão ficar esperando, porque ele já vai voltar. Eles criam na palavra de Jesus. Eles criam. Mas depois nós vamos falar por que aos nossos olhos tem demorado tanto, né? Aos nossos olhos. É o que Jesus falou para os seus discípulos. Atos, capítulo 1. No verso 10, ele diz assim, ó, os anjos chegam, Jesus subiu aos céus, ele diz, e estando com os olhos fitos no céu, olhando Jesus, ele subiu e sumiu. Enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. E eles olhando, Jesus está subindo. E ele diz, os quais lhe disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o viste vir. Essa tradução para mim é complicada. Há de vir assim como para o céu o viste vir. Ou seja, assim como vocês estão vendo ele subir, ele voltará do mesmo jeito. Olha mais uma vez a garantia da promessa. E por fim, achei interessante até mencionar aqui um texto que eu não tinha visto antes. É um credo, artigo 38 da Confissão de Fé Pentecostal Reformada. Já tinha visto, pastor? Isso. Ele diz assim o texto, olha só que interessante, irmãos. Finalmente, cremos conforme a palavra de Deus, que quando chegar o momento determinado pelo Senhor, o qual todas as criaturas desconhecem, e o número dos eleitos estiver completo, nosso Senhor Jesus Cristo virá do céu, corporal e visivelmente, assim como subiu ao céu
com grande glória e majestade. Ele se manifestará juiz sobre os vivos e mortos, enquanto porá fogo e chamas esse velho mundo, a fim de purificá-lo. Olha a convicção que esses homens tiveram. É claro, a Bíblia não nos deixa uma data precisa para o dia do seu retorno. Na verdade, o plano de Deus não é estabelecer uma data, não é marcar um dia, mas a fim de nos mantermos vigilantes. E quem tentou, de alguma maneira, prever essa vinda, acabou caindo, né, em heresia. Porque esse não é o intuito da palavra de Deus. Esse não é o intuito da palavra em dizer que ele voltará a tentar estabelecer um dia. E agora? Não foi agora, ele entrou no Santo dos Santos lá, agora entrou está fazendo um juízo investigativo, tantas outras coisas, a fim de justificar os seus erros, mas este não é o intuito da palavra de Deus. O intuito da palavra é dizer e colocar no seu coração, ele voltará. Então, independente do dia ou hora, eu estou preparado. Eu estarei preparado. Mateus capítulo 24, 36 diz, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Foi dito aqui no jogral, nesta noite que foi apresentado. Mateus 24, 32 diz, portanto vigiem, porque vocês não sabem que dia o seu Senhor virá. Observe que vigiem vem antes de comentar de que esse Senhor virá. Então, vigilância é a palavra. Mateus 24, 46 diz, bem-aventurado ao servo, pastor Eliezer leu esse texto, o servo cujo Senhor, quando voltar, o encontrar fazendo assim. Ou seja, se preparando, se santificando, alimentando o Espírito e não a carne. É assim que o seu Senhor quer. Não sabemos quando Ele virá, mas sabemos que Ele virá. E essa ardente expectativa nos mantém, primeiro, humildes, porque estamos condicionados a esta palavra de Deus, mas ao mesmo tempo vigilante, enquanto aguardamos o seu retorno. Que maravilha! Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez. Eu gosto de... Aleluia! Falar da volta de Jesus realmente arde o nosso coração. E nós temos tempo para isso, né? Porque como foi passado para mim 8 horas, significa que eu tenho 1 hora, mais ou menos, para falar sobre isso. Né? Bateu o recorde do pastor Cleilson. Primeiro ponto que nós falamos aqui foi nos apegarmos à certeza da volta de Cristo. Amém? Essa certeza nós temos já. Mas a outra pergunta que também nós podemos fazer é, irmão, como é que a gente pode saber dessa volta? Ele não marcou a hora, mas há um sinal, uma dica de como a gente saber se está próximo, se está prestes a acontecer. Querido, claro que está. Mateus 24 é o sermão profético, escatológico, onde Jesus fala a respeito da sua vinda. E é Ele que lança luz aos demais textos, inclusive Apocalipse e todos os livros proféticos do Antigo Testamento. Jesus senta ali e fala progressivamente da sua vinda, de todos os eventos. Foi falado nisso aqui nesta noite. Tudo o que ia acontecer, ele fala. Então, a segunda coisa é fazermos a leitura correta dos sinais. Será que nós estamos atentos para isso? Será que quando vemos algo acontecendo, nós somos como os demais que dizemos, está normal, é assim mesmo. Olhamos para as coisas do mundo acontecendo, a degradação humana, a imoralidade tomando conta, e a gente, misericórdia, né? Quando chega próximo de nós, a gente se assusta. Poxa, eu não sabia que podia acontecer comigo, ou perto da minha casa, ou na minha casa. Mas será que em algum momento a gente diz assim, isso é para que se cumpra a palavra de Deus? Porque nós fizemos aqui uma leitura e associamos que isso tudo Jesus havia prenunciado. E tudo está caminhando para um fim. E quanto mais intenso fica, mais perto está o Senhor de voltar. Mais perto está o Senhor. Aliás,
A igreja é a única responsável em estar preparada para este grande evento. É a única. Quantos demais estarão envolvidos em outras coisas, na sua vida cotidiana, saciando os prazeres da carne, preocupados demais em adorar os deuses criados por ele mesmo. É assim que vai estar o homem. Observe, por exemplo, Mateus 24, verso 38. Eu não estou usando Bíblia aqui, porque a minha Bíblia, a letra é pequenininha, pastor, os irmãos da igreja sabem. Eu uso a Bíblia aqui e acabo colocando de lado, porque no celular eu consigo aumentar a letra. Mateus 24, verso 38, ele fala a respeito de como estará a situação das pessoas que negligenciam a palavra de Deus, que negligenciam a sua vida, eles não estão nem aí. O verso 38, Mateus 24, diz assim: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Mais uma vez a palavra de destaque vem no verso posterior que diz: vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Olha só como é que estava a situação. Eles sabiam que haveria um grande evento? Eles sabiam? Claro que sabiam. Noé, o pregoeiro da justiça, estava falando. E não só falando, mas estava preparando um instrumento, de preservação visivelmente. Todos vinham, mas passavam ali, caçoavam. Mas eles estavam envolvidos com seus afazeres diários. Quando diz comiam, bebiam e davam-se casamento, não está dizendo aqui que é proibido fazer essas coisas. Não é proibido casar, não é proibido comer, não é proibido fazer nada dessas coisas. O problema é que eles estavam tão envolvidos com essas coisas que negligenciavam a pregação de Noé. Não estavam nem aí. Envolvido com a sua rotina do dia. Aí estava uma no moinho, uma foi levada e outra deixada. Ou seja, as duas pessoas trabalhando, por exemplo, no mesmo emprego, mas uma estava trabalhando com um pensamento, dizendo: meu Senhor voltará. E quando ele voltar, eu largo esse moinho aqui e estou pronta para me encontrar com o meu Senhor. Enquanto a outra aqui, eu estou no moinho aqui, aí eu vou receber, aí eu vou comprar isso, eu vou investir naquilo, eu vou fazer isso. Ou seja, ela vai sendo levada por esse sentimento de posse das coisas do mundo. De angariar coisas para si, de construir seu castelo, colocando nisso a sua segurança, a sua confiança, fazendo com que aquilo seja a sua proteção, enquanto a outra não está pegada nisso. Ela está dizendo: eu estou trabalhando, estou honrando meus compromissos, eu estou me sustentando, mas não é isso aqui que é para mim. O meu lugar é uma morada eterna, e é junto com o meu Senhor, e Ele voltará para cumprir esta promessa. Tem nada a ver com arrebatamento secreto isso aqui. Depois você pergunta para o pastor, no estudo. Vocês perguntam muito para ele, pergunta para ele lá. Não tem nada a ver. Eu estou aqui porque sumiu, ficou sua roupa. Não tem nada a ver. Tem a ver com as atividades do dia. A igreja do Senhor está com o pensamento ligado no céu. E tantos outros sinais. Jesus, então, ele vai falando a fim de que nós fiquemos atentos a toda esta narrativa, e é possível pontuar alguns deles aqui, como, por exemplo, o anúncio do Evangelho a todas as nações, Marcos capítulo 13, verso 10, e este Evangelho do reino será pregado a todas as nações. Aí alguns dizem: olha só, todo mundo vai ser salvo. O universalismo não está dizendo isso, está dizendo que o Evangelho vai ser pregado, sim, mas para uns é cheiro de vida para a vida, e para outros cheiro de morte para a morte. Porque o Evangelho que salva é o mesmo que condena. Quando o Evangelho for pregado a todas as nações, todos aqueles que negligenciaram,
tornará-se indesculpável diante de Deus. Isso é que é o evangelho pregado a todas as nações. Então, querido, prepara o coração para atender o convite do Senhor. Seja passivo à voz do Espírito Santo. Seja passivo. Seja sensível à voz do Espírito Santo. E Jesus continua dizendo a respeito da ampliação de conflitos mundiais, com guerras e fome se multiplicando. Haverá fome, guerras, terremotos, ou seja, haverá uma catástrofe terrível. Haverá um grande esfriamento espiritual e abandono da fé sem precedente, Jesus está falando. E aí a gente, conversando com outras pessoas, nossa, a igreja está boa. Todo lugar está abrindo agora. Tem igreja para todo tipo e todo gosto. Tem gente que diz que é melhor ter uma igreja do que um bar. Ah, fechou um bar ali, vai abrir igreja. O cara nem vai na igreja, diz, que bom. Ele está falando por causa do barulho. Mas, querido, muitas das vezes, uma igreja que prega inverdades, que distorce o evangelho do Senhor, é mais prejudicial que um bar aberto. Porque o cara no bar aberto, lá pelo menos, ele já sabe que está ali perdido mesmo. Mas que ainda há a possibilidade de ouvir o evangelho e haver conversão. Mas quando a pessoa está reunida em nome de Cristo, se dizendo igreja, dizendo que está pregando o evangelho, tem convicção disso, rapaz, o coração dele está endurecido. E não há abertura para o verdadeiro evangelho. Não há. E ele argumenta com você. Ele quer ser mais sábio que você. A verdade, ele estuda mais que você para defender a sua heresia. E dão nomes chamativos. Igreja inclusiva. Igreja do amor. É para dizer, nossa, eu fui rejeitado. Se é do amor, então ali vou me aceitar. Ele diz, venha, venha, venha. Pode vir, nós amamos a todos, porque Jesus ama a todos, então eu amo você do jeito que você é. E a pessoa era só isso que eu queria ouvir, que alguém me aceitasse do jeito que eu sou. E vão angariando seguidores. Antes fosse um bar. Porque a gente poderia chegar para ele e dizer, não vos embriagueis com vinho que acontece. Mas enchei-vos do Espírito Santo. E como o Espírito Santo vai habitar no coração de uma pessoa que acha que o seu pecado agrada a Deus? Diz aí. E Jesus continua dizendo, a multiplicação de falsos cristos e falsos profetas, ele nem precisa dizer, está cheio, está se multiplicando, haverá um tempo de tribulação como nunca existiu, e está cada vez mais se intensificando, haverá sinais cósmicos nunca vistos antes, está cada vez mais chegando perto, e então, Jesus voltará. Prestou atenção nos sinais aí? Como que ele vai afunilando? Querido, nós podemos notar muito desses sinais nos dias atuais. Isso é fazer a leitura. E quando você olha essas coisas acontecendo e intensificando, quer dizer que esse Jesus voltará. E aí cabe a mim agora a preparação. E em meio a uma geração cada vez mais cética, preocupada apenas com a política da boa vizinhança, o pastor Elias sempre fala essa frase, eu acho legal, a política da boa vizinhança, a verdadeira igreja, ou melhor, uma vez eu vi dizer que verdadeira igreja é redundância, né, pastor? A igreja do Senhor, ela deve estar preparada ao fazer a leitura correta dos sinais. E vemos que o dia deste grande encontro está cada vez mais próximo, por isso a urgência em se preparar cada vez mais. E para falar do último tópico aqui, que é de fato a urgência na preparação espiritual, eu quero fazer a leitura, não uma exegese aqui, mas apenas uma aplicação, Mateus
capítulo 25, que é já o capítulo posterior ao sermão profético. Jesus vem trazendo aqui uma palavra de orientação, e como eu disse, nesse contexto todo, você vai ver outras parábolas que seguem também esse contexto mais amplo. Ele vai sempre enfatizar a questão da vigilância, né? E o texto é Mateus 25, capítulo 25, verso 1, diz assim: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite houve-se um clamor: aí vem o esposo! Saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque as lâmpadas se apagam, das nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não, seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes, e antes aos que o vendem e comprarem para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. O texto que usamos aqui, obviamente, o texto das virgens, né, prudentes e as imprudentes, quero trazer aplicação aqui para um âmbito espiritual, obviamente, porque acredito que quando há uma preparação espiritual, isso reflete no físico, na conduta, no bom testemunho. Isso é natural, obviamente, né? Ou seja, mostra a postura que estamos tomando. E a primeira coisa que eu quero falar ainda dentro desse texto é que a preparação é pessoal e intransferível. Primeiro, a preparação é pessoal e intransferível. Ou seja, ela é para cada um de nós. Na parábola aqui, as virgens nessas, com suas lâmpadas se apagando, pediram azeite emprestado. Mas a resposta das prudentes foi: não, para que não nos falte. Ou seja, elas se prepararam. E a pergunta é: por que vocês também não se prepararam? Eu não vou te dar agora, porque vai faltar para mim e para você também. Ou seja, cada um cuida do seu. Cada um cuida do seu. O azeite aqui, quero fazer essa aplicação, é a nossa preparação espiritual, é a nossa intimidade com Deus, é a nossa vida de oração, é a leitura da palavra, é a obediência aos mandamentos, o serviço ao próximo. Isso são serviços e condutas ou ações que é pessoal, que eu e você devemos praticar. Não se transfere essa responsabilidade para outro irmão. Não se transfere. Eu estou passando por um problema aqui. Eu vou levar para a irmã Marinha, que ora mais. Então, ela ora, a irmã ora aqui para mim, né? Vamos levar para o pastor, porque o pastor está mais próximo de Deus, né? Aí o pastor disse: as coisas não querem só a idade, o tempo, né? Quanto mais tempo passa, mais próximo. Queridos, a todos nós foi nos dado o privilégio de adentrar na presença de Deus. A todos nós foi derramado do Espírito Santo de Deus. Todos nós temos livre acesso à presença de Deus. Todos nós temos o privilégio de bater na porta e Ele abrir a porta e atender. Porque somos seus filhos, somos parte da sua família, somos selados com o Espírito Santo, mas também foi nos dado ferramentas, dons, para que pudéssemos contribuir no seu reino. A cada um foi dado pelo menos um dom, pelo menos uma ferramenta. E se é pelo menos um, que possamos usar com eficiência para contribuir no reino de Deus. E ao fazer uso desse instrumento, nós estamos afiando, nós estamos usando com excelência, nós estamos aperfeiçoando, nós estamos nos preparando. Aleluia. Glória a Deus. E aí a gente fica 10 anos na igreja, mas até hoje eu não sei o que eu tenho que fazer. Mas por quê? Cadê a curiosidade em saber qual que é a sua ferramenta, o seu instrumento para usar no reino de Deus?
não quer estar preparado para o dia do encontro com o Senhor? E quando Ele te cobrar, o que você fez com aquilo que eu te dei? Eu achei tão bonito que eu guardei, que é para não gastar. Está aqui, Senhor. Te devolvi, novinho. É isso que nós vamos fazer? Colossenses capítulo 3, verso 2. Ixi, nem no celular estou achando mais. Colossenses capítulo 3, no verso 2 diz: pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Cabeça cheia, estou com a cabeça cheia das coisas do alto. Eu amanheço o dia preocupado em que, eu confesso, irmão, tem dia que a gente amanhece assim, cara, o que eu vou fazer para pagar aquele boleto, né, meu? Mas a primeira coisa é: o que eu posso fazer hoje para glorificar a Deus? Aleluia! Quer saber? Eu vou perguntar para ele primeiro. E aquela ferramenta, Senhor, eu confesso que eu ainda não aprendi a usar. Mas me ensine. Eu não quero deixar encostado como se fosse uma Bíblia em cima da estante aberta no Salmo 91, não. Se a espada, coloca na minha mão. Eu quero fazer uso dessa ferramenta. Eu quero ser um guerreiro no teu reino. Eu quero ser um soldado na fronteira do teu reino, ajudando a avançar a teu reino de luz, engolindo as trevas. Eu sei que eu sou pequeno, eu sei que eu sou impotente, mas eu creio na tua palavra que o Senhor derramou do teu Espírito Santo em mim. Aleluia. E é Ele que me enche de ousadia. Aleluia. É Ele que dissipa de mim a covardia de não anunciar o teu nome, de não me envergonhar do teu evangelho. Eu quero abrir a boca e falar em alto e em bom tom que o Senhor é o meu pastor, que o Senhor é o meu salvador. Isso ninguém pode fazer por você. Segunda coisa, a preparação, ela requer vigilância constante. É óbvio. A parábola nos diz que todas as virgens adormeceram enquanto esperavam. Todas dormiram. Isso nos mostra que a vigilância, obviamente, não é um estado de constante insônia, ou seja, eu estou cansado, mas eu tenho que ficar de olho aberto aqui, ficar igual. Não, queridos, nós somos humanos. Jesus sabe disso. Ele sabe porque ele passou por este processo, ele encarnou, ele sucumbiu às privações da carne, ele chorou, ele suou, ele viveu em alto estresse que suou sangue, porque ele foi humano também. Então, quando você coloca isso diante de Deus, Ele vai entender: Senhor, eu estou cansado, eu sou humano, mas me ajuda na minha caminhada, ajuda-me a permanecer vigilante, mas principalmente me ajuda a ficar acordado quando o Senhor voltar. Me ajuda. Todas dormiram, mas quando ouviram, eis o noivo, elas despertaram. E o Senhor sabe tanto disso, que na sua palavra vem para nós ao nosso encontro dizendo: desperta, o tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Existe a possibilidade de você adormecer. Mas sabe qual que é o legal disso tudo? É que você pode estar dormindo, mas você não é mais um morto, porque Ele te trouxe para a vida. Aleluia. Ele quebrou o coração de pedra, te deu um coração de carne, Ele te gerou novamente. Amém.
estamos trêmulos, preocupados. O Senhor sabe disso. Ele sabe disso. É por isso que existem palavras de encorajamento para o seu povo. Desperta, tu que dormes. Você não está mais morto, mas você tem o Espírito Santo de Deus. E eu te chamo mais uma vez para te ficar de pé. E se existe alguma coisa te afligindo, olha para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro. Glória a Deus. Olha para o alto, para o trono da glória de Deus. É lá que você vai depositar o teu cansaço, a tua fadiga, as tuas aflições, e Ele renovará as tuas forças. Ele renovará as tuas forças. A verdadeira prova veio quando o noivo finalmente chegou. As virgens prudentes, apesar de terem dormido, estavam preparadas. Elas tinham azeite de reserva. Aleluia. Aleluia. E o terceiro ponto nesse tópico aqui é: a falta de preparação traz consequências irreversíveis. Quando as virgens nécias voltaram com azeite, a porta já estava fechada. A resposta do noivo foi dura, porém justa. Ele disse: não vos conheço. Acabou-se o tempo. E esta frase aqui é um alerta para a igreja nos dias de hoje. Um tempo de comodismo, um tempo onde parece que tudo está bem, no tempo em que quanto mais conforto se traz para a igreja, menos do Cristo se fala. Estão muito mais preocupados em ampliar tempos e trazer conforto para o seu público do que confrontá-los com a palavra de Deus para que haja transformação de vida e de fato preparados para o encontro com o Senhor. A falta de preparação pode custar a entrada no reino de Deus. Como você está se preparando? Como nós estamos nos preparando? O tempo para se preparar é hoje. Se o Senhor está falando contigo hoje, o tempo é hoje. Não é como a leitura da Bíblia que a gente diz: segunda-feira eu começo, porque já é sábado, aí domingo amanhã eu descanso, começo na segunda. Aí a segunda a gente começa numa correria danada, nem isso faz. Isso é sério. O tempo de preparar é hoje. Há uma urgência nisso. Quanto mais o tempo se passa, mais próximo está o Senhor da sua volta. Estamos mais perto do nosso encontro com o Senhor do que quando o dia que professamos a nossa fé. Foi a última frase aqui do programa. Amanhã estaremos mais próximos do que hoje. Irmão, consegue perceber que há uma progressividade nisso? Quanto mais o tempo passa, mais próximo está o Senhor. E isso não tem nada a ver com o tempo. Não tem nada a ver com o tempo. Isso está relacionado àquilo que o Senhor preparou para o seu povo, para aquilo que Ele determinou, porque Ele é Deus. E se ainda temos este tempo, eu não sei quanto mais tempo, é porque a graça do Senhor ainda nos permite esta oportunidade. Por isso o tempo é hoje. Amém? Esta é a palavra que eu quero compartilhar com a igreja. Eu espero ter sido aqui, para a glória de Deus, eficiente, porque é um tema muito pertinente a nós como igreja do Senhor. Amém? Fique de pé em nome de Jesus, eu quero orar por